Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Acaso Literário. Eu sou a Ana Cláudia e aqui você vai encontrar resenhas de livros com e sem spoiler. Nós vamos poder conversar. Você vai poder deixar nos comentários o que você achou, quando você leu, qual parte do livro mais mexeu com você. E como você já viu aí na chamada, hoje nós vamos falar sobre um livro muito difícil de ler, desesperador, para ser muito sincera, mas de uma autora que mexe profundamente com o nosso coração. E esse livro é Amor de Redenção, da Francine Rivers. Foi a minha primeira experiência com a Francine. Depois disso, eu já li outros livros que eu também vou gravar. Estou terminando uma trilogia dela. E assim, foi um livro muito difícil de ler. Eu já tinha ideia do que se tratava. Nós lemos ele em conjunto no Clube do Livro Zoe, que eu já falei por aqui, que é o clube do livro da minha igreja, somente de meninas. E foi um livro que mexeu muito com o nosso coração, um livro que mexeu muito com a nossa cabeça. E hoje falaremos bastante sobre ele. Como sempre, primeira parte desse vídeo vai ser sem spoiler, para a gente poder comentar, fazer uma pequena resenha do livro sem falar nada mais sobre ele. E a segunda parte vai ser com spoiler, onde eu vou falar realmente alguns pontos da história que mais mexeram com o meu coração, poder conversar um pouquinho com vocês sobre partes específicas da história que realmente são bem difíceis de engolir. E, na verdade, eu acho que elas nem foram feitas pra gente poder engolir, né? Então, bora lá para mais uma resenha? Como eu falei para vocês, esse livro foi uma indicação de uma das meninas do nosso clube do livro. Nós trouxemos ele mais para nós conhecermos uma literatura de romance cristão. Por mais que nós não possamos pensar somente no romance que existe aqui dentro, esse não é a finalidade do livro, nós queríamos conhecer escritas cristãs de romance, porque hoje em dia está muito difícil encontrar livros que não tenha hot, ou que passe alguma coisa além de aquele romance clichê, um cara conhece a mulher e pronto, e não existe uma profundidade maior onde a gente possa aprender mais com aquele casal. E aí nos foi apresentado a Francine, que eu me apaixonei por ela, não adianta. Esse ano eu li 3 livros dela, reli Amor de Redenção para poder gravar para vocês. E li uma trilogia que chama Marca do Leão. Estou no terceiro, chorei horrores, maravilhoso. Vou falar dele aqui em breve. Mas vamos lá para o livro. O livro, ele é uma releitura do livro de Oséias da Bíblia. Para quem não sabe, Deus mandou o profeta Oséias se casar com uma prostituta para representar como o povo de Israel estava se prostituindo com todas as outras pessoas que moravam ali em Canaã. Se prostituindo com outros deuses, se prostituindo mesmo no modo de falar, se prostituindo no que fazia, se prostituindo no jeito de ser, se prostituindo com outros deuses. Então ali ele manda o profeta Oséias se casar com uma prostituta, e aí no decorrer da história, para quem não conhece, ele se casa, ela foge, eles têm filhos, cada filho tem um nome específico para o que Deus estava tentando exortar Israel. Então aqui é só uma ideia geral do que fala o livro de Oséias. Amor de Redenção, a Francine vai trazer uma releitura do livro de Oséias, contando a história do Michael Hosea, entendeu? E da Angel. Eu quero contextualizar vocês de quem são os personagens principais. Primeiro nós vamos ter o Michael. O Michael, como eu falei, ele é um lavrador, um homem do campo, um homem bom, um homem que pede a Deus que dê a ele uma esposa, uma mulher sábia, uma mulher que vai edificar a vida dele, que vai crescer com ele. Ele acabou de comprar algumas pequenas terras e ele quer viver esse amor, o sonho dele é ser pai. Então ele pede a Deus. E aí Deus fala para ele que vai dar a ele essa esposa, mas que Deus vai mostrar para ele. E aí um dia ele passeando, ele vê a Angel. Ele sabe que a Angel, ela é a prostituta mais conhecida, mais cara e mais disputada daquele momento. O livro se passa na Nova Inglaterra de 1800, bem ali na muvuca da corrida do ouro, se passa ali num ambiente de garimpo, num ambiente de uma cidade muito com ouro ali subindo na cabeça das pessoas, muitos bordéis, muitas prostitutas, muita sujeira, muita bagunça. E o Michael estava fazendo compras, que ele precisava fazer compras na cidade para levar para casa dele. Ele vê a Angel e ali ele sente no coração que é ela. Ele não tem nenhuma dúvida, ele fica desesperado, inicialmente, óbvio, mas ele tem a certeza que é ela. Só que quando ele chega perto dela para conversar com ela, ela despreza ele, óbvio, porque ela tá acostumada, gente, aos homens olharem para ela somente pelo corpo dela. E quando ele fala assim, eu vou me casar com você, ela ri dele. E aí nós começamos a nossa história.
A história, gente, é uma história triste, é uma história que vai contar a infância da Angel, o porquê que ela se transformou numa prostituta, o porquê que ela se transformou na prostituta mais requisitada, na mais cara, quais são as dores que ela carrega, qual é a história dela. E às vezes a gente olha para uma pessoa no decorrer da nossa vida e pensa assim: ah, ela tá ali porque ela quer, ah, ela faz isso porque ela gosta. E às vezes, independente, tá, gente, de qualquer coisa, às vezes a gente olha para uma pessoa, não gosta dela e fala assim: ah, é ela por causa disso. E a gente vai lá dar o pitaco que a gente acha da vida dos outros e não pensa no que aquela pessoa já passou, o que aconteceu para ela estar naquela situação. E quando a gente vai se aprofundando na história da Índia, é tão desesperador, é tão grotesco o que aconteceu com ela, que você vai entrando em desespero. E como na história de Oséias, ela vai lutar contra isso, ela vai rir disso, ela vai pensar que tudo isso é bobeira, que ele tá fazendo isso para usar ela de alguma forma que ela ainda não entendeu. E ele ali, com amor, com carinho, tentando mostrar quem é Deus, tentar apresentar Deus para ela através do amor dele, do cuidado, não consegue ver. Gente, é tão triste. E aí nós vamos ter algumas outras pessoas dentro da história que vão compor essa história de uma maneira tão bonita como alguns personagens específicos, outros que vão compor essa história de um outro lado de uma maneira tão perversa, que é desse mundo da prostituição, e você não sabe como lidar com a leitura. Então é um livro que vai trazer uma reflexão, vai trazer reflexão sobre abuso, reflexão sobre drogas, reflexão sobre ausência paterna, ausência materna. Com certeza vai trazer um contexto muito absurdo sobre isso. Eu li esse livro e após ler esse livro foi o boom quando surgiu aquele filme O Som da Liberdade. Depois que a gente vê aquele filme, a gente fica bem chocado com aquilo ali. E esse contexto aqui cai bem em cima daquele filme, né? É um livro que mexe profundamente com as nossas emoções. É um livro que mostra como que uma família desestruturada pode ter consequências absurdas na vida das outras pessoas que pertencem àquela família, principalmente aos mais vulneráveis, aqueles que dependem completamente dos mais velhos, como que pessoas ruins existem, como que pessoas sem escrúpulos nenhum existem e normalmente estão em altos escalões, são pessoas que falam bem, são ótimas comunicadoras, são pessoas que chegam num lugar e pegam todo o espaço e todo mundo ama, todo mundo admira, e são pessoas podres por dentro, pessoas às vezes que estão numa situação de vulnerabilidade assim, não estão ali porque querem, são pessoas que foram colocadas naquele lugar, são pessoas que são maltratadas para estar ali, elas não têm como sair, ou quando saem, não tem outra experiência de vida para conseguir trabalhar e os outros continuam vendo daquela mesma forma. Também existe o lado social que as pessoas, do julgamento das pessoas, que as pessoas não acreditam que elas podem mudar. O livro vai falar sobre vingança, o livro vai falar sobre dores terríveis, o livro vai falar sobre perdão, sobre escolhas erradas, escolhas certas, sobre amizade, sobre você ser sem noção, o que isso pode causar a você. Às vezes você ser gente boa demais, estar perto demais, abraçar demais, como que isso, as outras pessoas olhando, pode causar consequências desastrosas, porque o outro não sabe como você é e o que ele vê na cabeça dele se torna real. Esse livro ele pode ser explicado como uma mostra do amor incondicional de Deus. Porque o que Deus pede para Michael? Michael, se case com a Angel e a ame incondicionalmente, independente do que ela fizer com você. A ame incondicionalmente. Mas para uma mulher que foi vendida como prostituta na sua infância, que ela foi acostumada a ser vista como um objeto somente para os homens, uma mulher que tem raiva de todas as pessoas que estão perto dela, que não consegue confiar em alguém, se vê nessa posição onde ela é amada, ela não consegue entender isso. É estranho falar isso, mas ela não consegue entender o que é esse amor. E na hora que ela começa a se ver vulnerável, ela toma um ódio do mundo e ela começa a fazer tudo o que ela pode para que aquilo não aconteça. Então ela não se sente pertencente, ela não se sente merecedora de amor, ela se sente suja, ela se sente a pior coisa que pode existir para a humanidade, ela se sente incapaz, se sente triste, ela se sente violada, ela se sente a pior estirpe, um lixo. Eu acho que é isso. Ela se sente um lixo, ela se sente um nada, ela sente que ela não deveria viver. O tempo inteiro ela fala, eu quero morrer. Essa pessoa, ao encontrar um amor incondicional, ela fica sem saber o que fazer.
E é assim quando nós encontramos o amor de Deus, muitas vezes, né? Nós não nos sentimos merecedores, porque esse amor ele é tão grande, ele nos invade de uma forma tão incondicional que a gente fica assim, eu não mereço. E nós realmente não merecemos, tudo é pela graça do Senhor. E esse livro vai tratar disso. Como que mesmo sem merecer, mesmo com nossos problemas, com as nossas dores, com as nossas fraquezas, com os nossos pecados, Deus nos ama incondicionalmente. E Ele nos chama para esse amor. É o que esse livro fala. Ele é lindo, ele é perfeito, ele é maravilhoso. Eu recomendo muito que você leia. Leia ele com o coração muito aberto, sem preconceito, para você entender realmente o que o livro quer passar. Ele quer te falar sobre amor. Ele quer te mostrar o quanto Deus ama. A Francine vai usar ali a imagem do Michael e a imagem da Angel como Deus nos chamando para nos resgatar, mesmo ali no meio do lamaçal do pecado. Deus nos chama. Ele tem nos chamado todos os dias. Ele nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. E é isso que ele tenta mostrar o tempo todo pra Angel. Pra você, que às vezes gosta de ver um filme também, foi criado um filme sobre isso também, chama Amor de Redenção. Os atores são bem, assim, realistas. O Michael, eu confesso que eu fiquei meio assim. Não é tão Michael Osea igual tá aqui no livro, mas o ator fez um excelente papel de Michael. Eu gostei bastante. O filme, ele é 90% fidedigno ao livro. Eles tiraram algumas partes mais assim específicas e principalmente eles tiraram uma parte muito importante do final que lá na parte com spoiler eu vou contar, mas que eu achei que era muito importante, eles tiraram essa parte, sabe? Eu fiquei triste, que tinha que ter, mas o filme é sensacional. Deixo aqui a indicação para vocês verem também. Então, se você não leu, eu te indico Amor de Redenção da Francine Rivers. Leia, eu te garanto que você vai gostar bastante. Agora, a dica é, para o vídeo, se você não leu, leia, depois você volta aqui, comenta o que você achou e continua vendo, porque agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre o livro e nós vamos para a parte com spoiler. Tá avisado, hein? Agora eu vou falar sobre as partes que mais mexeram comigo nesse livro. Bora lá? Agora que nós estamos com a parte com spoiler, nós podemos falar um pouquinho mais de alguns pontos mais específicos da história. Nós sabemos que o nome da Angel é Sarah, e ela foi gerada a partir de um caso de amantes, né? O pai dela, o Alex, tinha um caso com a mãe dela, e aí teve a Angel. Ele não queria a Angel, ele pede para a amante dele abortar a Angel, ela não quer. Todas as vezes que ele vai na casa dessa amante, ele não quer olhar para a Angel, ele não gosta dela. Para ele, ela atrapalhou a vida dele. A mulher tenta o tempo todo fazer com que ele goste da Angel, mas ele não consegue nem olhar para a cara dela. Até o momento que ele se cansa dessa amante, se cansa de ter que ficar indo lá e ela forçando ele gostar ou ver a própria filha, e ele vai embora. E essa mulher com uma depressão, uma dependência emocional muito grande dele, ela entra em uma depressão, ela começa a se prostituir para conseguir pagar as contas. A Angel vive nesse mundo de ficar vendo os homens entrando e saindo o tempo todo, por mais que a mãe ali tente a proteger, até o momento que a mãe se rende a bebidas, a drogas e ela morre. A Sarah fica aos cuidados de um namorado da mãe, que não sabe o que fazer com essa criança, a vende para um ricaço chamado Duke. Esse ricaço, ele é dono de um bordel e um grande. E a partir disso, ela com 6 ou 8 anos, ele começa a usar dela. E é desesperador isso. Desesperador. Essa parte, quando ela é vendida, ela tem a primeira noite com ele, uma criança. Ela não é contada explicitamente, tá, gente? Podem ficar tranquilos, mas ela é o jeito que a Francine consegue contar, dele chegando, colocando ela na cama e falando assim, não se preocupe se você perdeu a língua, você vai encontrar ela. É tão desesperador aquilo, porque quando a gente pensa que quantas crianças estão num estado vulnerável assim, é muito difícil ler. Muito difícil. É um livro que nos coloca cara a cara com uma realidade que muitas vezes a gente não quer tomar partido, a gente quer fechar os olhos. E é isso que a Francine mostra aqui, que isso existe. O Duque era um homem muito famoso, um grande empresário, vamos dizer assim, respeitado, e as pessoas por trás sabiam o que acontecia e fechavam os olhos, deixavam ele crianças. Ele só se relacionava com crianças. Ele tinha um bordel ao seu bel prazer, mas ele não sentia prazer, ele só sentia prazer com crianças. Então, é bem desesperador essa parte. Então, a Angel cresce dentro desse bordel, cresce sendo por ele. Quando ela vai ficando um pouco mais velha, ele se cansa dela, porque ela não é mais uma criança,
E aí ela começa a trabalhar dentro do bordel. Ela vai crescendo ali naquele ambiente. Até um dia que ela consegue fugir. Ele vai para uma outra cidade, bem longe dele. Ela não consegue trabalhar em outro lugar. Ela conhece um outro bordel que é da duquesa. Só, gente, que a gente já ouviu falar muito dessa história, né? Tem que comprar as roupas, dar uma porcentagem para o dono do bordel e elas entram numa dívida infinita e nunca conseguem juntar dinheiro para pagar pela sua saída daquele ambiente. Então ela fica presa agora junto à duquesa e conseguiu fugir do duque, mas é o desespero dela um dia ser encontrada por ele e ela vai lá para Nova Inglaterra e foge ali dele. Do outro lado dessa história, a gente vê Michael. O Michael, ele é um dono de terras, ele tá ali um fazendeiro, cuidando da terra dele, tem um melhor amigo dele, o Paul. Eles estão nessa corrida do ouro, garimpando, e eles conseguem um pouquinho de ouro, um pouquinho de pó de ouro que eles conseguem comprar umas terrinhas, e começa a vidinha deles. Michael está em oração pedindo para Deus que ele queria muito uma esposa, que não sei o que. Deus fala, eu vou te apresentar. E aí um dia a Angel está passeando pela rua e nessa noite vai ter um grande leilão de ouro pela noite com ela. E aí os homens estão loucos, os garimpeiros, pegando ali os poucos pertences que tem porque quer ganhar o leilão. E na hora que ele vê ela passando na rua, ele tem absoluta certeza que é ela. E ele consegue pagar por essa noite. Quando ele chega dentro do quarto, ela já começa a se despedir. Ele diz assim, não, eu só quero conversar, eu quero te conhecer. E ela começa a rir. Essas conversas dos dois são muito interessantes, porque você vê o quanto ela se despreza, ao mesmo tempo que ela despreza qualquer outra pessoa. Tanto homens quanto mulheres. Porque todas as pessoas na vida dela sempre usaram ela. Então, na cabeça dela, ela é um objeto a ser usado. E ela não quer conversar. Ela tenta fazer com que o dinheiro dele vale a pena, ele não aceita, ele fala, nós vamos nos casar, e ele continua voltando, propondo o casamento, ela não aceita, não aceita, não aceita, até o momento que ela tá cansada da duquesa e tudo, e ela fala que vai sair, a duquesa fala que não, ela é espancada lá dentro desse lugar porque ela quer morrer. Ela cria uma situação para que ela seja espancada porque ela quer morrer. O Michael descobre isso, vai lá, pega ela, se casa com ela ali, leva ela para casa dele e começa a cuidar dela. Esse cuidado, desse tempo de recuperação dela, deixa ela num estado vulnerável que ela entra em desespero. Porque ela olha para ele, ela vê que ele é diferente. E ela fica esperando o tempo todo o momento que ele vai pedir algo para ela. E ele não pede. E ele só ama ela, ele só cuida dela, ele mostra o jeito que ele tá montando a terra, que ele tá montando a casa. E isso deixa ela numa situação tão vulnerável que ela entra em desespero, gente. E ele tenta conversar com ela o tempo todo e ela não consegue. Ele mostra Deus, ele começa a cantar músicas para ela, ele lê a Bíblia, ele tenta levar ela nos lugares e ela não gosta. Até que entra o Paul na jogada, que é o melhor amigo dele, tá aí ainda na sua vida de garimpeiro. O Paul é o ex-cunhado do Michael. Ele era casado com a irmã do Michael, mas a irmã dele morre. Ele fica bem revoltado com a vida, mas ele é o melhor amigo do Michael. Quando ele descobre que o Michael casou, ele vai lá para conhecer. Quando ele chega lá, ele dá de cara com a Angel, ele sabe que a Angel é uma prostituta, ele fica revoltado com aquilo. Só que a revolta do Paul não é porque o amigo tá sendo enganado por uma prostituta, que absurdo, que não sei. Não, a revolta no fundo do íntimo do Paul é inveja. Ele não tinha dinheiro suficiente para pagar pela Angel há muito tempo atrás, então ele fica com muita raiva que agora ela tá ali à mercê do Michael. Então, ao mesmo tempo que ele ama o Michael como o melhor amigo dele, ele tem muita raiva, ele pega toda aquela inveja dele e coloca culpa na Andy. Você tá enganando ele, você tá tentando fazer isso, ele é um homem bom, que não sei o quê. Só que a Andy não queria estar ali. Ela fala o tempo todo, eu vou embora, Michael, eu vou te pagar o que eu tenho que te pagar e vou embora. E o Michael, não, agora você é minha esposa, você vai ficar aqui, a casa é sua, tudo é seu. E o Paul fica ali, você não é nada, você não presta, você tá fazendo ele de bobo. Então ele continua forçando, sendo usado para ficar lá o tempo todo, que ela não presta, que ela não merece estar ali, que ela não merece ser amada. Até o momento que ela decide fugir, o Paul ajuda ela. E no meio do caminho, ele vai falando tanto na cabeça dela que ela ri na cara dele e fala assim, você tem inveja dele porque ele teve o que você nunca pôde pagar para ter. E aí ele fala para ela, então olha aqui o ouro e joga nela, você não vai ter. E ela, só que gente, que eu quero que vocês entendam a Angel porque ela não se sente casada, ela não tem nenhum tipo de compromisso com o Michael, ela é um objeto na cabeça dela. Então ela vira pra ele e fala assim, então ok. E ele dá o dinheiro pra ela, os dois têm ali a relação e ele fica com ódio mais ainda dela, porque agora ele teve o que ele quis, mas agora ele culpa ela pelo erro dele. Porque ele traiu o melhor amigo, tendo uma relação com ela.
E pra ela, naquele momento, tanto faz, tanto fez, é mais um dia no trabalho. Entende como que ela se anula completamente nesse momento e é muito triste ver ela é muito vulnerável, sabe? Ela fica entre esse foge, volta, foge de novo porque ela não se sente pertencente àquele lugar, o Michael perdoa ela, aí eles ficam um tempo juntos, aí ela foge de novo, vai trabalhar num restaurante, aí o Michael vai lá e busca ela, volta pra casa de novo, sabe? Vai ficar nisso. Só que o livro, ele mostra muito o passado e o presente. E cada vez que ela foge, começa a mostrar pedaços do passado dela, coisas que ela já fez, que ela tem raiva dela mesma. E ela vai vendo quanto o Michael é bom, ele não merece ela. E quanto mais perto dela o Michael tiver, mais sujo ele vai ficar porque ela é imunda. Então ela não quer sujar ele. E uma dessas lembranças mostra que o Duke preparou uma noite, assim, com vários homens muito ricos para Angel. E ela podia escolher. E ele fala para ela assim que ele tinha levado um presente para ela. Quando ela chega no meio desses homens, todos os homens querendo ela, pagando fortunas, na hora que ela chega perto de um desses homens, o nome dele é Alex Stafford. E aí a gente descobre que o Duke sabia quem ela era, pegou o pai dela, levou para esse bordel, não contou que a Angel era a filha dele, faz o Alex querer a Angel para a Angel se vingar. Ele prepara todo o ambiente para a Angel. A Angel vai lá, leva o pai pro quarto, dorme com ele, depois que acaba tudo, ela conta pra ele que ela é a filha dele. Gente, foi tão desesperador essa parte, porque ele depois mostra que o Alex se matou de desespero e vai mostrando tudo isso que o Duke fez ela fazer, que ela fez, e ela vai se sentindo mal, e ela não consegue se perdoar, ela não consegue ter uma visão boa sobre ela, e é isso muitas vezes que o diabo faz na nossa mente, né? Só mostra as coisas ruins, não deixa a gente ter outros tipos de perspectiva. E o livro mostra muito isso, como que só o pensamento ruim mexe com a nossa cabeça. Durante todas essas idas e vindas dela, o Paul fica falando na cabeça do Michael, esquece ela, e o Michael sempre espera por ela, e o Paul vai tomando um ódio descomunal dela. A raiva dele é porque ele traiu o Michael e ele não quer contar pro Michael, então quer deixar tudo acobertado, sabe? Então ele não consegue aceitar que ele estava errado, que ele que fez aquilo, que ele que errou. E ele o tempo todo joga a culpa na Angel. Quando ela volta, ele fica jogando as coisas em cima dela e acontece isso. No meio desse livro, nós vamos conhecer a família Altman. E essa família, o Michael vai ajudar eles, depois eles vão morar perto deles. E dentro dessa família existe uma menina que chama Miriam. E a Miriam, na cabeça da Angel, ela é uma menina de família, na idade para casar. O sonho do Michael era ser pai. Ela era uma menina que os pais eram cristãos. Ela foi criada em perfeita pureza para se casar. Ela foi criada para ser mãe, para ser uma dona de casa, para fazer um homem muito feliz. Só que quando a Miriam chega, ela gosta muito do Michael. Onde o Michael tá, ela vai atrás, ela conversa, ela brinca, e aí eles fazem noite assim da fogueira, e dançando, e ela dança com o Michael pra cima e pra baixo. A Angel fica vendo aquilo, vendo aquilo, vendo aquilo. Cada dia ela se sente menor, menos digna, até o momento que é o estopim, que ela decide ir embora por completo e fala o seguinte pra mim, deixa uma carta pra mim, e fala, eu estou indo embora porque eu vejo que o Michael pode te amar um dia, e você pode ser tudo que eu não posso ser pra ele, o sonho dele é ser pai, e você pode ser a mãe dos filhos dele, e eu sei que você o ama, então fique com ele. E ela some, e ela vai embora. O que acontece nesse meio tempo? A Miriam não gosta do Michael. A Miriam vê o Michael como um irmão mais velho que ela não tinha. Então, onde ele vai, ela vai atrás, mas como irmão. O sentimento que ela tinha por ele era de uma irmã. Mas as outras pessoas pensavam que ela gostava dele, inclusive os pais dela pensavam que ela era apaixonada pelo Michael. E isso torna ela extremamente inconveniente. Esse é um risco muitos de nós sofremos de sermos inconvenientes, de darmos muita liberdade, de termos muita liberdade com as pessoas e nós não entendermos que a percepção que o outro tem de nós também é uma culpa nossa. O que nós estamos transmitindo para essas pessoas, como estão sendo os nossos atos, o que nós estamos fazendo para transmitir aquela ideia. Todas as pessoas ao redor pensavam que ela era apaixonada pelo Michael. O Paul se apaixonou por ela e estava com ódio do mundo porque tudo era o Michael que conseguia, porque ele também, como eu falei, era um invejoso. E ele não se achava digno de chegar até ela porque pensava que o Michael era melhor.
Então, quando a Angel vai embora, ele fala assim, acabou. Ele vai conseguir, ele vai se casar com a Miriam. Até o momento que a Miriam percebe o que ela fez, ela se arrepende absurdamente, ela percebe. E aí ela toma a iniciativa de ir atrás do Paul e falar que gostava dele. Eles se casam, mas isso mostra o quanto nós precisamos tomar cuidado com as nossas ações e que precisamos tomar cuidado com o que as outras pessoas também estão pensando das nossas ações. Como eu falei, o livro sempre mostra coisas do passado, e quando ela tá indo embora novamente, mostra o porquê que ela sofre tanto por deixar o Michael pra Miriam. E ela fala muito sobre o sonho dele ser pai, é porque ela engravidou algumas vezes e o Duque fez vários abortos nela. E para que não tivesse o risco dela engravidar de novo, ele deixou ela estéril. E no livro é mostrado como foi feito isso e é desesperador como foi feito o processo, como ela se sentiu, como ela gritava pedindo para ele não fazer isso e ele mandando o médico fazer rápido. E no filme também mostra como foi, assim, é desesperador. E aí você começa a entender também uma parte da dor dela. Ela, mesmo apaixonada pelo Michael, ela queria que ele realizasse os sonhos dele, que era ser pai, e ela não poderia engravidar porque ela era estéril por culpa do Duque. Aos poucos você vai entendendo a mente da Angel. É muito desesperador isso. Você está o tempo todo dentro da mente dela. E você começa a entender o porquê que ela age daquela forma. Quando ela vai embora pela última vez, trabalha em restaurante, em lojas, ela não volta a se prostituir. Isso já mostra que existiu ali uma mudança nela. Ela já consegue se enxergar. Ela trabalha numa cozinha de um restaurante, depois ela começa a trabalhar como vendedora, limpeza e tal. Até o momento que o Duque encontra ela. E aí ele pega ela novamente, coloca ela dentro de um bordel, bate nela, enfim. Ela começa a olhar ao redor e ela vê quantas crianças estão ali. O Duque mantém uma chave do quarto dele, tem criança ali dentro do quarto dele, ela escuta os gritos e os choros, à noite ela vai entrando em desespero, até um momento que ele fala que está preparando uma grande inauguração do bordel dele, lá naquela cidade, e que ela vai ser o grande espetáculo da noite. Ela chora muito e ele deixa ela trancada por vários dias, e ela, desesperada, se vendo naquela situação, não querendo voltar para aquela situação, ela vai começar a ter vários pesadelos, e um desses pesadelos, gente, ele é tão bonito, o sonho que ela teve, porque nesse sonho ela tem um encontro com Deus. Ela se vê ali no meio de lixo e vê o Michael vindo e deixando a Miriam para trás, grávida, e ela, não, volte para ela, e ela toda suja de lixo, ela, não toque em mim, você vai se sujar, e ele vindo, e aí o Michael, de dentro do coração dele, começa a pegar fogo assim, e essa chama sai de dentro dele, se transforma num homem grande, muito alto, que brilhava e que olhava para ela, e ela falou que ela se sentia constrangida com o olhar dele. Ela falou assim, você é minha filha, Sarah, você é minha filha, não acredite nos outros. Ela, não encoste em mim, eu estou suja. Ele encosta nela e toda a sujeira dela vai para ele, ela se sente desesperada e do nada aquela sujeira desaparece, ele volta a ser limpo, ele, acredite em mim, eu estou com você, acredite em mim, não sei o que. Gente, é tão bonito esse encontro dela com Deus, como que ele mostra a limpeza dela, dos pecados dela, o jeito que ele olha para ela e fala assim, você é Sarah, você não é Angel, entendeu? Você é a Sarah, você é minha filha, eu amo você, eu te limpo, eu te purifico. É maravilhosa essa cena, maravilhosa essa cena. Quando ela chega no palco, ela pergunta para Deus, Deus, se o Senhor estiver me ouvindo, me ajude, me livre disso, me mate, mas que eu não tenha que subir naquele palco. E enquanto isso, o Duque tá lá fazendo todo o escarcéu em cima de apresentação. E na hora que ela sobe no palco, ela começa a cantar uma música que o Michael cantava para ela, que chama Rock the Angels, que chama essa música. E é uma música que fala sobre amor, sobre Deus, sobre perdão. As pessoas se assustam, já tava no bordel. Na hora que ela abre os olhos assim, ela esquece a música. E do nada ela escuta alguém lá do bar cantando. E ela continua cantando. As pessoas começam a cantar e ela começa a falar com essas pessoas. Por que vocês estão aqui? Por que vocês não estão em casa cuidando da sua esposa, dos seus filhos, da sua mãe, dos seus irmãos? Por que vocês estão aqui? Vocês não sabem o que acontece aqui dentro, que não sei o quê. Aí o Duque manda vir um monte de gente pro palco, né? Pra tirar ali a atenção. Pega ela, começa a bater nela. Fala que vai matar ela. E aí, esse homem que tava no bar que cantou, chega lá e fala, você não vai encostar nela. E o Duque assusta. E ela fala pro Duque, né? Assim, nesse momento ela fala que ela sente um poder tão grande dentro dela, antes desse homem chegar, que ela enfrenta ele. Ela fala assim, você tem tanta raiva do Michael, porque o que está no Michael é muito maior do que o que está em você. E falou que ele assusta, ele não aceita. Aí ele, por que você fez? Ele fala assim, eu acho que eu fiz por Deus. Ele, que Deus? E começa a gritar e bater nela. Esse homem chega
Ele se chama Jonathan Axel. Ele fala, se o Duque encostar na Angel, o Duque vai ter grandes problemas. O Duque se assusta, ninguém sabe quem é esse Jonathan. E ele pergunta pra ela, senhorita, você gostaria de ir embora? Ela, sim. Só que ela fala assim, me dá a chave pro Duque. Vai lá em cima, pega a criança. Era uma criança de 5 anos que tava lá em cima. Desce com essa criança, tinha uma outra criança passando, ela pega. Esse homem se assusta, que ele não sabia disso. Tipo assim, eu não vou sem elas. Ele, não, então vamos embora. E o Duque some, desaparece. E ela fala, vamos pela porta de trás. Ele, não, vamos pela porta da frente, vamos pelo palco. E ela, não, eles não vão deixar a gente sair assim, não. Ninguém é doido de mexer em mim. Eu sou o dono do maior banco daqui. Então ele era um homem muito famoso. Então elas passam pelo palco. Quando os homens do bordel vê aquelas crianças passando com ela, eles, por que tem crianças aqui? Aí ela olha para ele e fala assim, vocês têm certeza que não sabem? E aí a ficha desses homens começa a cair. Ela começa a perceber que o clima mudou e esses homens destroem aquele lugar. Começa a bater em todo mundo, coloca fogo e enforcam o Duque, matam o Duque. E ela vai embora com eles, essa família acolhe ela com essas meninas. E aí é a minha raiva do filme, porque eles cortam essa família, a família Ashley, que é a família do Jonathan, a esposa dele, que é a Priscila, e a filha dele, que é a Susana. Gente, a Susana se torna a melhor amiga da Angel, porque ali a Susana vai apresentar Jesus de uma outra forma para Angel, através da amizade dela, que ela nunca teve amigas. E as duas vão fazendo uma amizade tão bonita, e a família vai pra igreja, leva ela, ela vê uma família de verdade, como funciona. Um pai que ama os filhos, que ama um marido que ama a esposa que ama os filhos e o marido. Ela vê como que isso é real, que não é um sonho. E essa família evangeliza ela pelo jeito deles serem. Essa Suzana um dia chega perto dela e mostra uma caixa e fala para ela que é a caixa das orações. Que toda vez que ela faz uma oração, ela escreve no papel, coloca a data e põe nessa caixa e esquece, porque ela entregou para Deus. E de vez em quando Deus dá uma resposta, ou acontece pro sim ou pro não, ela escreve que é a resposta de Deus, põe a data e põe lá dentro. E de vez em quando ela abre essa caixa e vê algumas orações que ainda não foram respondidas, então ela ora de novo, ou outras que foram que ela não tinha percebido. E eu achei tão bonito esse contexto da caixa de oração que eu fiz uma para mim. Ali a Angel se converte e se passam 3 anos. Nesses 3 anos, mostra a Miriam enchendo o raio da paciência do Paul para ele ir procurar a Angel, porque ele não entende ela e os dois brigam feio e ela manda ele para a cidade. Ele vê a Angel passeando com um homem muito rico, ele fala que ela não mudou nada e vai seguindo ela deixa esse homem no banco, ela vai e entra num lugar. Ele entra nesse lugar louco atrás dela, pensando que era um bordel. Chega lá, tinha várias meninas tendo uma aula. Aí ele fala que quer falar com a Angel. Na hora que ela vê ele já começa a rir dela, fala que pensou que ela estaria mais rica, que não sei o quê. E ela não provoca ele se assusta. Até o momento que os dois começam a conversar. E ela fala, como que o Michael está? A Miriam está? Ele assim, aí ela vai ter um filho. E ela, ai, que bom, o Michael deve estar muito feliz. Ele não entende por que o Michael estaria feliz. Ah, você está ajudando ele a construir uma nova. Vai ter que aumentar a casa com o bebê chegando, mas por que aumentaria? Ué, mas a Miriam vai ter um filho, 2, 3. Aí que ele entende o porquê que ela foi embora. Aí que ele olha ao redor e começa a perceber que o lugar que ele tá não é um bordel. Ele pergunta, o que é esse lugar? Ela falou, chama Casa Madalena. Ela fez uma casa, uma associação para acolher prostitutas que queriam mudar de vida, mas não sabiam ler, escrever, não tinha outra profissão. E ela ajuda essas mulheres. Dá aula ela com a Suzana, dá aulas, ajuda, ensina a cozinhar, costurar, bordar. E quando essas mulheres estão prontas, apresentam Jesus para elas e aí conseguem empregos, às vezes conseguem casamentos e essas mulheres conseguem mudar de vida. E ele fica chocado, ele percebe, aí naquele momento ele tem um choque de realidade. Quanto ele é invejoso, ele é mentiroso, ele é cruel, como ele tratou ela mal, como o tempo todo. A Miriam sabia que ele estava errado, mas que ela precisava fazer ele se deparar com a verdade. Ele pede perdão para ela, os dois se reconciliam. E ele fala, a Miriam está casada comigo. Agora eu entendi porque você foi embora. A Miriam está casada comigo, o Michael ainda está te esperando. No livro, ela pede pra Susana cuidar de tudo e ela vai atrás do Michael e se reconcilia com ele. Gente, essa hora que ela vai se reconciliar com o Michael, na hora que ela vai chegando perto dele, ela vai tirando a roupa, vai se despindo até chegar nua perto dele. Às vezes a gente não entende esse contexto, mas é o contexto de... Era a primeira vez que ela deixava o Michael ver ela. Ver, enxergar ela por completo, por dentro, por fora. Eu sou essa pessoa, ela sempre teve várias camadas
entre ela e ele, muitos muros. E ali ela fala assim, me perdoa, ela fala um monte de coisa. E ele fala, Angel, aí ela, não, meu nome é Sarah. E ele ri e fala assim, prazer te conhecer, enfim, Sarah, porque ele agora conheceu ela. Isso nos remete a uma parte da história também, quando ela vai pro rio, passando pedra no corpo dela para limpar a sujeira que tá no corpo dela. E ela passando, esfregando e chorando, sabe? Passando pedra. Eu tô suja, eu sou suja, eu sou suja. E ali agora ela se despindo, deixando ele ver. Tão linda esse livro, é tão linda essa cena. E nos mostra como a gente precisa perceber o outro, ver o outro além daquilo que ele está nos mostrando. Às vezes a gente precisa sim transpor alguns muros e lutar, às vezes, por uma amizade, por uma pessoa que a gente ama, e tentar enxergar além do que ela está deixando a gente enxergar, além do que a gente está vendo ali. E além disso, o Michael percebe quando ela fala o nome dele, que ela fala assim, Sarah. Na hora ele lembra que Sarah é estéril, que não sei o que, ele pergunta, Deus, é uma promessa, eu vou ter filhos? Aí depois mostra que eles tiveram, se eu não me engano, 4 filhos, a Miri e o Paul tiveram 3 filhos, eles se tornaram uma família muito influente, continuaram amigos do Zésley, né? A Susana foi até o final da vida ali, ajudando na Casa Madalena, ela, a própria Sarah, também ia lá e ajudava sempre que podia, andava pelos bairros de prostituição, falando de Jesus para aquelas meninas, apresentando uma nova vida para aquelas meninas, e fala assim, toda vez que ela retornava com uma angel nos seus braços. Então, ela se tornou uma missionária a vida inteira. É um livro lindíssimo, gente. Quem entende a profundidade desse livro morreu por dentro. Francine é maravilhosa. Literatura cristã não é chata, gente. Literatura cristã é maravilhoso. Princípios bíblicos no meio de um romance. A gente vê um romance aqui, mas a principal finalidade é mostrar o amor de Deus no final do livro. Então, gente, é isso. Amor de redenção. Eu espero de coração que você que veio até aqui, mesmo não tendo lido, você leia para você ter a sua experiência, para você entender particularmente o que o livro fala, para você entenda a mente do Michael. Às vezes a gente fala assim, nossa, o Michael é tão idiota, tem que... Não, a gente tem que pensar que o Michael ali é Deus mostrando como que ele nos espera o tempo todo. Mas que um dia esse tempo vai acabar. E ele ainda está chamando, mas um dia essa porta vai se fechar. Nós, muitas vezes, estamos correndo. Nós estamos ali, dentro da casa, sendo acolhido, sendo amado, e a gente fica com medo e foge. Ele espera, ou ele vai atrás. E nós precisamos dar esse passo de voltar para dentro desse amor. Se você já leu, deixa aqui nos comentários e fale qual parte mexeu mais com você, qual personagem, o que você achou de cada personagem, se você detestou o Paul, se você no final perdoou o Paul ou não, o que você achou do Michael, se ele era bobo, se ele não era, como que foi para você entrar dentro da mente da Angel, entender tudo aquilo que ela fez e como que ela precisou de muito tempo para se perdoar, e somente o amor de Deus poderia fazer com que ela fizesse isso. Todas essas pessoas, como que foi a sua experiência com esse livro, tá bom? No mais, espero vocês no nosso próximo livro e no nosso próxima resenha do Acaso Literário. Beijo!